RFI Convida. Letícia Constant. Hoje recebemos o embaixador do Brasil na França, Paulo César de Oliveira Campos, que vai conversar com a gente sobre as atualidades que impactam nas relações bilaterais. Embaixador, bom dia, obrigada por sua presença aqui na RFI Brasil. Vamos começar pela Operação Carne Fraca, a qual a União Europeia reagiu, pedindo informações ao Brasil sobre o caso. Em plena negociação do Brasil no seio do Mercosul para um acordo de livre comércio, esse escândalo não prejudica a nossa imagem como produtor de carne boa? Pode afetar as discussões em curso? Não, bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes. Qualquer notícia que tenha um caráter negativo sempre tem o seu impacto, né? Mas uma negociação como a do Mercosul não é uma negociação que vai ser conduzida por notícias, ela vai ser conduzida pelos fatos. E o fato é que foi identificado um problema e temos que ter uma solução. Então, essa solução que vai se encontrar no Brasil, que nós precisamos encontrar, pode ser que seja suficiente, esperamos que seja suficiente para permitir que a negociação não saia do seu objetivo principal. O Brasil tem uma grande produção de carnes, são mais de 11 mil funcionários, mais de 4 mil estabelecimentos. De 4 mil estabelecimentos, foram identificados 3 com problemas já graves, que já foram interditados, e cerca de 20 que precisam ter seus procedimentos esclarecidos. Então, dentro do universo de 4 mil, 20 não é uma coisa grave. Grave é a questão do tratamento indevido que se dava à sua produção. Então, temos que ter um procedimento que induza a ter soluções que satisfaçam a normalidade da produção e, portanto, não afetem a negociação. Algumas associações de produtores europeus estão pedindo que o bloco dê as costas ao Brasil, ao Mercosul, diante desse fato, talvez uma atitude um pouco protecionista. O senhor acha que isso é um oportunismo? Como o senhor considera isso? Eu acho que a negociação, ela nunca qualquer negociação, ela não é um rio caudaloso, ela é um rio de corredeiras, né? Tem turbulências, tem momentos mais agitados, encontra-se umas pedras no caminho, mas isso é parte da negociação, né? A fórmula de negociar, às vezes, são mais agressivas, são mais estridentes, às vezes são mais tranquilas, e isso é o normal. Eu não vejo isso dentro da anormalidade de um processo de negociação. A anormalidade é que este fato tenha ocorrido no Brasil agora e que nós estamos trabalhando para resolvê-lo. Embaixador, da pecuária vamos para o espaço. No próximo dia 21, o Brasil deve lançar da Guiana Francesa seu primeiro satélite, com o objetivo de reforçar segurança, ser mais independente na comunicação de segmentos de defesa e, além de outros benefícios, né? Aumentar o acesso à internet banda larga, as regiões mais remotas, etc. O senhor pode nos falar sobre esse projeto, que é uma parceria entre França e Brasil? Esse projeto ele é resultado do que nós chamamos da parceria estratégica entre o Brasil e a França, e um dos vetores foi justamente a construção do primeiro satélite brasileiro, que vai ser lançado, como você disse, de Kourou, na Guiana Francesa, amanhã. E foi construído ao longo de 2 anos e teve a participação de técnicos brasileiros. E isso também é um aspecto muito importante no processo da parceria estratégica, que permitiu transferência de tecnologia. Eu já visitei a instalação onde foi produzido o satélite, e os engenheiros franceses fizeram muitos elogios aos técnicos e engenheiros brasileiros que participaram nessa fase de treinamento. Foram 50, inclusive 2 deles vão ficar, já entregue o satélite brasileiro, vão ficar na empresa por mais 1 ano. Então, não para se qualificar, mas sim porque estão qualificados para trabalhar normalmente na empresa. Então, isso também é uma parte importante, porque qualifica os nossos profissionais numa área em que nós não temos muito conhecimento. Mas o satélite em si é uma coisa fabulosa. Ele vai projetar
possibilidade de utilização de banda larga em todo o território brasileiro, inclusive nas plataformas petrolíferas espalhadas no mar à frente do Brasil. Então, é um passo importante, porque até agora nós alugávamos satélites de outros países. Nós alugávamos pedaços de satélites, faixas de satélites, para poder usar no Brasil. A partir de em breve, né, porque o lançamento também ele tem que ser acionado, quer dizer, tem um procedimento, amanhã começa esse procedimento, que é o lançamento, mas em breve nós poderemos ter a possibilidade de ter todo o território brasileiro coberto por banda larga. Inclusive uma parte importante, que é a parte de segurança militar, que passará a ter uma utilização, parcela desse satélite será destinada à questão de segurança institucional brasileira. Vai ser um grande avanço. Embaixador, no sábado passado foi inaugurada a ponte Goiânia-Brasil sobre o rio Oiapoque, sem a presença de altas autoridades, como ministros, etc. E parece que houve aí um problema de timing, a França pressionou para a inauguração acontecer, porque a ponte já está pronta há 6 anos, o Brasil falou que do lado nacional a parte da alfândega ainda não estava pronta. O que houve? Por que o Brasil atrasou, não estava preparado para essa inauguração? Olha, eu não sei, acho que você talvez tenha mais informações do que eu sobre esse aspecto. O processo de inauguração da ponte estava paralisado, basicamente desde a inauguração, mas ele estava paralisado. E eu, quando fui designado para cá, recebi do governo, e sobretudo do meu ministério, e a pedido também do governador do Amapá, um empenho para que nós pudéssemos avançar nessa negociação. Não é simplesmente abrir uma ponte. Você tem que abrir uma ponte, mas você tem que ter uma estrutura jurídica que permita que esse fluxo de pessoas e de mercadorias ocorra sem dificuldades. Então, a ponte ficou pronta antes de que o aparato jurídico estivesse aprovado nos 2 países. Nós aprovamos do lado brasileiro todos os acordos. Temos, inclusive, um acordo sobre questão de resíduos ou possibilidade de haver algum vazamento de óleo, ou por exploração, ou por embarcação, que é muito importante, porque aquela área do Brasil e da Guiana são áreas com uma biodiversidade muito rica e que nós queremos preservar e queremos saber se houver algum acidente, alguma coisa, o que se faz. Quer dizer, já está combinado o que vai se fazer e não esperar acontecer um problema para então nós sentarmos para ver como vamos resolvê-lo. E esse acordo, uma certa resistência do lado brasileiro em não abrir a ponte enquanto não tivesse esse acordo firmado, era real, porque nós não queremos que comece a ter uma nova atividade sem que o conjunto, o aparato jurídico estivesse completo. Então, um lado preventivo. Um lado preventivo, né? O lado da segurança também. Mas no momento em que a ponte ficou pronta, não havia nenhum acordo entre o Brasil e a França sobre questões de seguro de carro, sobre questões de transporte de mercadoria, turismo. Havia uma série de elementos que precisavam ser, por exemplo, saúde. Se uma pessoa passa mal de um lado, como é que faz? As compensações que você tem que dar, porque é um nacional seu que está a turismo. Tinha uma série de questões práticas que tinham que ser dimensionadas antes. E como o Brasil teve um atraso na questão, aí você mencionou da alfândega e da Polícia Federal na chegada ao Brasil, nós tínhamos as instalações, faltavam algumas questões, mas perfeitamente podiam ser utilizadas com normalidade. O que nós estamos fazendo é abrir aquele combinado com os franceses, é fazer, na verdade, um período de teste para avaliação, vai ser 1 mês de teste, em que as pessoas vão poder trafegar de um lado para o outro para ver se está tudo funcionando bem e se precisa algum ajuste. Então, é o início. Por isso também você não pode fazer uma grande... criar um grande momento. Estamos inaugurando a ponte, daqui a 1 mês ter que fechar por alguma razão. Então, é mais ou menos como um avião. Você não pega um avião
constrói o avião e põe ele para voar com passageiro. Você primeiro faz um teste. Com um veículo, você passa por uma batelada de testes, um carro. Né? Então a ponte também está, vamos dizer assim, no momento dos seus testes, mas vai ser aberta em breve. O embaixador do Brasil na França, Paulo César de Oliveira Campos, foi o nosso convidado de hoje. Obrigado, embaixador. Nada, é um prazer.